vai. Olá! Mais uma vez eu, Fausto Oliveira, tenho a oportunidade de entrevistar o professor Paulo Gala, da Fundação Getúlio Vargas, para os nossos canais, o canal Paulo Gala Economia e o canal Revolução Industrial Brasileira, que eu coordeno junto com outros grandes amigos e colegas da área da economia. Nesse vídeo, nessa entrevista, nós vamos comentar a respeito de um documento que foi publicado recentemente pela Confederação Nacional da Indústria e que chegou a ser um pouco surpreendente, porque depois de advogar por uma agenda de reformas que são muito restritivas, a Confederação Nacional da Indústria soltou um documento, agora, agosto para setembro de 2019, em que ela defende política industrial. Defende com vários critérios, uma atualização, não é simplesmente fazer uma horizontalização de subsídios, várias questões que eles colocam ali que são importantes, mas, em síntese, aparece finalmente a grande entidade do setor industrial brasileiro defendendo uma política industrial. Então, eu gostaria de conversar com o professor Paulo Gala, que é um grande especialista em temática industrial brasileira, sobre política industrial. Afinal de contas, é um tema que está retornando e, mais ainda, com chancelas interessantes. Quero lembrar, inclusive, o professor Paulo Gala certamente poderá comentar, que o FMI, olha lá quem, recentemente publicou um paper sobre política industrial, chamando a política industrial de aquela cujo nome não deve ser dito. Então, essa tentativa de afastar, criminalizar, excluir o debate de política industrial, finalmente está terminando. Professor Paulo Gala, como o senhor faz esse comentário a respeito desse tema? É exatamente isso que você disse, né? Eu acho que o grande problema no Brasil é que a gente ficou atrasado, né? A maioria dos economistas brasileiros ficaram atrasados nessa discussão, né? Até com ideias um pouco simplórias e obsoletas, né? Foi algo que aconteceu no debate sobre indústria e sobre política industrial no mundo também, mas já aconteceu há 10, 15 anos atrás. Então já houve essa revisitação, né? Esse revisitar da importância da política industrial para o desenvolvimento econômico. E existe um grupo de economistas bastante influente lá fora, o papel e a importância da política industrial, né? Eu destacaria o Danny Roderick e o time dele de pesquisa na Kennedy School em Harvard, né? Ele junto com o Ricardo Hausmann, né? Que são dois economistas brilhantes, e tem feito esse revisitar, né? O próprio Joe Stiglitz, né? O Joseph Stiglitz e o time dele também. Então tem muito economista bom, e agora o FMI, inclusive, lançou um paper recentemente, que é em homenagem ao Harry Potter, né? O Voldemort, que é aquele que você não pode falar o nome, né? Mas, e na América Latina, qual foi o grande problema? Como a nossa política industrial não deu certo, entre aspas, ou foi ruim, foi de má qualidade quando comparada à política industrial asiática, que foi um tremendo sucesso, basta você olhar a Coreia do Sul, basta você olhar Taiwan, Singapura, China, né? A gente discutiu outras vezes já o caso de Shenzhen, né? Que era uma vila de pescadores com menos de 100 mil habitantes e foi transformada no Vale do Silício chinês, hoje 15 milhões de pessoas numa metrópole ultra high-tech, né? Tudo com desenho de política industrial muito bem feita do governo chinês, né? Claro que com isso eu não estou defendendo o modelo União Soviética, nada disso, né? Uma combinação ótima entre Estado e mercado que está presente em toda essa literatura. Então, no Brasil e na América Latina, a maioria dos economistas ficam meio assim, não fizemos, a política industrial não funciona, porque deu tudo errado aqui, então nunca mais faça e esse não é o caminho, né? Que é uma leitura errada do que aconteceu, né? A leitura correta é vamos ver os erros, vamos ver os acertos, vamos promover acertos e vamos minimizar os erros, né? Senão você joga o bebê fora junto com a água do banho, né? Toda a literatura de política industrial moderna, né, e talvez o paper mais legal que sintetize isso, o trabalho do Danny Roderick e do Hausmann, cujo título é Política Industrial para o século XXI, tem um tom de aprender com os erros, né, e eles olham vários casos, tá? Uruguai, Argentina, Brasil, México, Chile, Coreia do Sul, África do Sul, Vietnã, enfim, tem muitos casos legais de acerto e muitos casos de erro, né? Mas a tônica é, vamos ver o que... Tem outro paper deles que é não pergunte por quê, pergunte como, né, sobre a política industrial. Don't ask why, né, ask how, ou seja, vamos discutir o desenho ótimo da política industrial, né? Então, esse revisitar hoje no mundo, e eu estou falando de papers que foram escritos em 2003, 2004, 2005, 2010, né? Então, esse revisitar da política industrial já vem acontecendo há bastante tempo para os economistas, conhecedores e especialistas do tema de desenvolvimento econômico, né? Mas o problema é que nossos economistas aqui vivem meio que no mundo da lua, né? Não sei, acho que eles estão lendo literatura de outras galáxias, né? Onde a política industrial talvez não seja relevante, não seja utilizada na prática, né? Até porque a novidade agora é que Estados Unidos voltou a lançar a mão pesada disso, a própria Alemanha criando fundos para investimento, o governo chinês nem se fala, eles têm um fundo lá de
fomento de empresas tech, com mais de 3 mil fundos e empresas investidas, né, que é uma loucura. Então, esse debate está muito forte no mundo, e aí temos que louvar o papel da CNI, pô, finalmente, né, estão trazendo isso para a esfera pública. Tudo bem, mesmo que atrasado, né, com 10 anos de atraso, mas paciência, né? Mas eu acho que enfim, é um movimento muito, muito importante. Tem também avanço da econofísica, com as ferramentas de complexidade, de complexidade produtiva, que eu mesmo escrevi um livro em 2015 para tentar divulgar um pouco essas ideias, né, que são uma espécie de revolução empírica, né, de dados, de Big Data que os físicos trouxeram para a economia, são conhecidos como econofísicos. A gente consegue fazer um raio-x detalhado dos sistemas produtivos de qualquer país do mundo, em qualquer momento do mundo. É fantástica a ferramenta. E a CNI lançou mão disso e traz no documento, mostra mapas do sistema produtivo brasileiro usando análise de complexidade. Então, realmente foi um grande avanço. Eu fiquei, assim, quase chocado até, Fausto, pode falar a verdade. Falei, porra, finalmente aparece um negócio desse no mainstream do debate, né? Especialmente de indústria, porque essa discussão sem querer abusar no inglês, usar o inglês, é o cutting edge, né? O que está na fronteira de discussão científica sobre o tema, enquanto que os nossos economistas andam de carroça ainda, né? Triste, né? Pois é, tem uma concentração um pouco deprimente, né, no debate econômico brasileiro na macroeconomia, né? Parece que nós nunca saímos ali daquela metade dos anos 90 em que a gente precisa a todo custo cuidar para não explodir uma inflação de 40% ao mês, né? Parece que o fantasma da época do Plano Cruzado não sai do cangote, né, das pessoas. E parece que nós sempre vamos precisar trocar de moeda novamente ou fazer uma URV novamente e tal, e repetir aquela história. Quando, na realidade, eu acho que, bom, talvez você concorde comigo ou não, fica à vontade para discordar, mas nós já temos aí 25 anos de real estabelecido e com todas as oscilações que houve, o fato é que, né, ele nunca mais perdeu totalmente seu valor, como acontecia com os planos econômicos anteriores. Então, realmente causa estranhamento, né? Por que o nosso debate econômico ainda é tão centrado na estabilização permanente da moeda, né? E enquanto nós vemos o bonde passar, né? A gente vê aí uma China nos ultrapassando em questão de 20 anos, né? Uma Coreia do Sul que é desse tamaninho, com dificuldades de acesso a várias coisas ali, num enclave geopolítico complicado, né? Um armistício assinado, porém jamais a paz selada com a Coreia do Norte. Mesmo assim, vive um boom industrial em questão de 30, 20 e poucos, 30 anos, que leva ela para um lugar de qualidade de vida e de desenvolvimento social absolutamente impressionante. Enquanto isso, a gente não consegue dar conta sequer de problemas do século XIX, como saneamento básico, né? E são dramas terríveis, assim. Como é que se relaciona, Paulo, esse sequestro, né, do debate econômico com esse nosso atraso crônico, nosso subdesenvolvimento mesmo crônico, né? Como é que você vê essa relação? Eu acho que você levantou pontos maravilhosos aí, né? Primeiro que tem a coisa do trauma da inflação mesmo, e nós somos filhos disso, né, Fausto? A gente passou os 80 e os 90 com aquela ideia de que, olha, o problema do Brasil é a inflação. Então, quando a inflação for controlada, tudo mais será resolvido, porque num ambiente estável e de controle de preços, o desenvolvimento virá naturalmente e virá por gravidade, que não é nada disso. Aliás, como você muito bem falou, a gente completa agora praticamente 25 anos de estabilidade monetária e o maldito desenvolvimento econômico não veio, né? A gente está com a inflação estável faz 2 décadas e meia e não desenvolve. Então, está aí um exemplo, vamos dizer assim, um fato, né? Um exemplo bastante concreto de que o buraco é muito mais embaixo. É óbvio que você precisa controlar a inflação, é óbvio que você precisa ter estabilidade macroeconômica, mas isso são requisitos, né? São condições sine qua non, mas falta fazer muito mais coisa. Depois a gente teve um interregno aí, se você quiser, da era Lula-Dilma, que tentou promover alguma coisa, especialmente no governo Lula, um pouquinho do Dilma 1, de promoção industrial de fato, mas com alguns acertos, né? Até tenho procurado destacar, por exemplo, aquele KC-390, que foi um baita acerto da Embraer, as turbinas eólicas da WEG, teve acertos, mas vários problemas, enfim, de corrupção desenfreada, que a gente já sabe, problemas de várias naturezas, né? De deixar, enfim, a economia acabou batendo num teto inflacionário de novo, teve uma má administração macroeconômica, enfim, podemos ficar horas aqui discutindo o governo Dilma e quais foram os problemas, mas o fato é que o mainstream, né, econômico tem essa ideia de que você controla a inflação, controla gasto público,
faz boas leis e tudo está resolvido, né? Quando, na verdade, o buraco é muito mais embaixo, porque a gente enfrenta uma luta monopolística, né, no mercado mundial, das grandes empresas, grandes indústrias operam com muito poder de monopólio, né? Então você deve sentir isso na prática quando você conversa com os nossos industriais, da dificuldade que eles têm de avançar e de conquistar esses mercados mundiais e de promover o desenvolvimento tecnológico, né, que é o que acaba levando um país para essa camada de riqueza, né? Então, tudo isso para dizer o seguinte: estabilizar preço e controlar a inflação é um dos requisitos mínimos e básicos para depois você tentar promover essa transformação estrutural, essa industrialização medium tech, high tech, com desenho de política industrial bem feita, com desenho de política macro bem feita, que poderá, eventually, né, como diria como se diz em inglês, te levar para um patamar de renda per capita mais elevado, né? Mas para a nossa geração já ficou bem claro que não basta controlar a inflação e está tudo resolvido, né? Perfeito, exatamente, que foi aquilo que a gente, né, ouviu e reouviu tantas e tantas vezes quando éramos jovens, né? Você tocou num ponto interessante, Paulo. Realmente, quando eu converso com representantes de empresas industriais brasileiras e também das associações, né, apesar deles não dizerem, não vocalizarem dessa maneira, fica muito claro, né, que existe realmente uma carência muito grande de uma política industrial. Se sentem abandonados. É uma guerra econômica terrível que acontece dentro do nosso território, porque o Brasil já é um país bastante aberto à presença de multinacionais. Para cada setor industrial brasileiro, você tem concorrentes multinacionais fortíssimos, capitalizados em moeda forte, com matrizes riquíssimas e estratégias de desenvolvimento desses outros países, que incluem entrar aqui e ganhar aqui dentro. Então, é uma guerrilha. Eles são acuados, são confrontados no seu próprio território e se sentem abandonados pelo Estado, pelo desenho de política, pelas distorções econômicas que provoca, por exemplo, um excesso de atenção à política macroeconômica fiscalista, né, que manda sempre restringir. Tem até alguns vídeos que comentam isso lá no nosso canal, Revolução Industrial Brasileira, falando como, na verdade, uma simples inversão mais forte em infraestrutura poderia mobilizar toda uma cadeia de empresas nacionais. E já haveria uma recuperação consistente. E sequer isto nós percebemos no Brasil atual. E eu acho que isso, não tenho, claro, nenhuma métrica para dizer, deve contribuir muito para o achatamento da produção industrial dentro do PIB composto, né, da composição do PIB brasileiro anualmente, né? Mas é isso. Você quer fazer mais algum comentário? Fica à vontade. Não, é isso. É só para concluir, acho que a gente já falou bastante, mas a questão é que o governo tem mecanismos, né, e políticas públicas que ele pode e deve usar de maneira a contribuir para o desenvolvimento produtivo e desenvolvimento industrial do país, porque isso é um bem público, né? Porque as pessoas falam, você fica defendendo o interesse da indústria e tal. Não é isso. É a questão de um bem público maior, porque o desenvolvimento tecnológico, a inovação tecnológica, o ganho de fato de produtividade vem do setor industrial. Então, quando o setor industrial avança, isso traz benefício para todo mundo, para a sociedade, né? Isso é como a lei da gravidade. Ninguém inventou a lei da gravidade, ela é assim. Então, a economia de escala, a economia de escopo, inovação tecnológica é algo que acontece nesse setor, não no setor de serviços tradicionais, né? Perfeito. Bom, gente, a gente vai ficar por aqui nesse novo vídeo. Convido vocês a se inscrever, né, curtir a coisa de Facebook, se inscrever no canal do professor Paulo Gala, no YouTube e também no nosso Revolução Industrial Brasileira. Estamos trabalhando juntos, né, sempre em favor dessa causa, a causa do desenvolvimento do Brasil, que vai necessariamente ter que passar por um redesenho dessa estratégia e trazer de volta o tema industrial, trazer de volta o tema da sofisticação e qualificação produtiva. Muito obrigado por assistir, inscreva-se nos nossos canais, até uma próxima.